vídeo a gente vai fazer algumas equações trigonométricas, fazer alguns exercícios sobre isso. O primeiro vai ser esse aí que está escrito, ó. Se secante de x é igual a 7, cotangente de x é igual a... Beleza, então, primeira coisa, vamos trabalhar com o que ele já nos deu, né? Os enunciados já nos forneceu, que é secante de x igual a 7. Daqui a gente sabe que secante é 1 sobre cosseno de x igual a 7. Isolando aqui o cosseno, a gente vai obter então que o cosseno de x é igual a 1 sobre 7. E cotangente? Cotangente é quanto? Cotangente de x é cosseno sobre seno. Ou 1 sobre tangente, né? Inversa da tangente. Então, aqui a gente já tem o valor do cosseno. Como é que a gente consegue obter o valor do seno? Então, através da identidade fundamental, né? Acho que a mais fundamental que a gente tem em trigonométrica é essa. É seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Que sempre salva a gente, né, quando a gente está resolvendo problema de trigonometria. Daqui a gente consegue, então, isolando o seno, vai ficar 1 menos cosseno quadrado de x. Substituindo aqui vai ficar cosseno de x sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno quadrado de x. Agora a gente consegue obter, porque a gente tem o valor do cosseno de x, né? Só substituir aqui, vai ficar 1 sobre 7 sobre raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 7 ao quadrado. Então daqui a gente vai ficar 1 sobre 7, a raiz de 7 quadrado é 49, tirando o MC vai ficar 49 menos 1 sobre 49. 1 sobre 7, então, sobre raiz de 48, sobre raiz de 49, só que eu já vou falar que é 7, tá? Então, simplificando 7 vai dar 1 sobre raiz de 48. Racionalizando, a gente vai obter, então, que vai ficar raiz de 48 sobre 48, que raiz de 48 é a mesma coisa de 3 vezes 16 sobre 48, então raiz de 16 é 4, sobra 4 vezes raiz de 3 sobre 48, que é a mesma coisa de raiz de 3 sobre 12. Próxima questão que a gente vai resolver é, se cossecante de x é igual a 5 sobre 4, então 25 vezes seno ao quadrado de x menos 9 vezes tangente ao quadrado de x é igual a... Então a informação que ele nos deu é essa, ó, cossecante de x é igual a 5 sobre 4. A gente sabe que cossecante é 1 sobre seno, então 1 sobre seno de x é igual a 5 sobre 4. Resolvendo aqui para seno, a gente obtém que seno de x é 4 sobre 5. Tá? Então, naquela equação que ele pediu para a gente resolver, seno a gente já tem. Tangente. Tangente ao quadrado, no caso, é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, da identidade fundamental aqui, trigonométrica, a gente tem que seno ao quadrado de x é mais cosseno ao quadrado de x, igual a 1. E então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Substituindo aqui, vai ficar seno ao quadrado de x sobre 1 sobre seno ao quadrado, menos seno ao quadrado de x. Então, daqui a gente substitui o valor lá, só para calcular quanto que é o tangente, depois a gente joga na expressão que ele quer. Vai ficar 4 sobre 5 ao quadrado menos 1 sobre 4 sobre 5 ao quadrado. Aqui vai ficar 16 sobre 25. Tira o MC aqui embaixo, vai ficar 25 menos 16 sobre 25. Então, dá 16 sobre 25, 9 sobre 25. 25 corta com 25. Divisão de fração, vai sobrar 16 sobre 9. Então, substituindo agora na equação que ele nos deu, ele quer que a gente calcule 25 vezes seno ao quadrado de x menos 9 vezes tangente ao quadrado de x. Então, vai ficar 25 vezes 4 sobre 5 ao quadrado, que é o seno, né? Que é 4 quintos, menos 9 vezes 16 sobre 9, que é o tangente ao quadrado que a gente calculou. Aqui a gente vai obter, então, que vai ficar 25 vezes 16 sobre 25, menos 9 corta com 9, 16. Então, aqui também simplifica, vai ficar 16 menos 16, que é 0. Então, continuando, galera, o próximo exercício vai ser esse aqui, ó. Se seno de x agora ele vale menos 1 sobre 4. Então, quanto que é cosseno vezes secante de x vezes tangente ao quadrado de x? Então, vamos lá. Primeira coisa agora, o seno ele já definiu pra gente, não tem como muito mexer nessa igualdade. O negócio é que a gente vai ter que tentar manipular o cosseno vezes secante vezes tangente ao quadrado. Então, reescrevendo aqui, cosseno de x vezes secante de x vezes tangente ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa de cosseno de x vezes secante é 1 sobre cosseno. Então, vamos escrever 1 sobre cosseno de x. E tangente é quanto? É seno vezes cosseno. Então, como é o quadrado, é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Esse cosseno corta com esse, sobra seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. O seno ele já nos forneceu. E o cosseno? Novamente, a gente usa a identidade. Cosseno de quadrado de x é a mesma coisa de 1 menos seno ao quadrado de x. Substituindo aqui, então a gente vai ficar com cosseno de x vezes secante de x vezes tangente ao quadrado de x é a mesma coisa de seno ao quadrado de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x. Pega o valor do seno, substitui aqui. Vai ficar menos 1 sobre 4 ao quadrado sobre 1 menos 1 sobre 4 ao quadrado. Daqui vai ficar 1 sobre 16. Quem tira o MC vai ficar 16 menos 1 sobre 16. Pela divisão de fração vai ficar 1 sobre 15. Tá bom? Então, continuando, mais um exercício. A gente tem agora o seguinte, ó, calcule o valor de cosseno de x menos seno de x sendo tangente de x igual a 3 quartos, onde o x está variando entre 180 graus e 270 graus. Beleza. Então,
Começando pela informação que ele nos deu, tangente de x é igual a 3/4. Como ele quer que a gente faça cosseno de x vezes seno de x, a gente vai ter que calcular esses valores através do tangente. Então, tangente é seno de x sobre cosseno de x igual a 3/4. Novamente, a gente vai utilizar aquela identidade, relacionando cosseno quadrado e seno quadrado. Cosseno de x vai ficar igual a raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de x. A gente substituindo aqui, então, vai ficar seno de x sobre raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de x, que é igual a 3/4. Agora, dessa equação, a gente consegue calcular o seno. Calculando o seno, a gente calcula o cosseno e calcula a soma que ele queria. Tá? Então, vai ficar seno de x é igual a 3/4, passa a raiz para o outro lado, multiplicando, vai ficar a raiz, né, quadrada de menos 1 menos seno quadrado de x. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai obter que é seno quadrado de x igual a 9 sobre 16, vezes 1 menos seno quadrado de x. Aqui isolando, deixando tudo de um lado a igualdade, tudo que tem seno quadrado de x, vai ficar 1 mais 9 sobre 16 seno quadrado de x igual a 9 sobre 16. Tirando a MMC, vai ficar 25 sobre 16, seno quadrado de x igual a 9 sobre 16. Isolando seno quadrado de x, a gente vai ter que ele é 9 sobre 25. Então, levando raiz quadrada dos dois lados, vai ficar seno de x menos, igual a menos, raiz quadrada de 9 sobre 25. Por que o menos? Porque o x está contido entre 180 graus e 270. Qualquer ângulo, qualquer seno compreendido desses dois ângulos vai ser negativo. Tá bom? Então, aqui a gente obtém que seno de x é a mesma coisa de menos 3/5. E cosseno de x é quanto? É menos raiz quadrada de 1 menos 3/5 ao quadrado. E, novamente, o menos é porque está contido nesse ângulo aqui, o cosseno também é negativo. Tá? Então, daqui a gente obtém que cosseno vai ser menos raiz quadrada de 16 sobre 25, então vai dar menos 4/5. Agora sim, a gente obteve os dois valores, cosseno e seno, a gente pode somar. Cosseno de x menos seno de x vai ficar igual a menos 4/5 menos 3/5. Então, fica mais... Então, vai dar menos 1/5. Então, galera, como último exercício aqui sobre equações trigonométricas desse vídeo, a gente vai fazer a seguinte questão agora. Sendo 2 vezes seno de x igual a 1, calcule secante de x mais tangente de x. Beleza, então vamos partir daqui. 2 vezes seno de x é igual a 1. Então, quer dizer que seno de x é igual a meio. Agora a gente vai lá na questão que ele está querendo que a gente calcule. Secante de x mais tangente de x é a mesma coisa de 1 sobre cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x, né? Daí, ok. Como o denominador é igual, a gente pode somar o numerador. Vai ficar 1 mais seno de x sobre cosseno de x. O seno de x a gente já tem. E o cosseno? Novamente, dá identidade. Cosseno de x é a mesma coisa de raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de x. Então, substituindo aqui, vai ficar 1 mais seno de x sobre 1 menos cosseno quadrado de x. Então, quer dizer que secante de x mais tangente de x é igual a, substituindo o valor agora, do seno igual a meio, vai ficar 1 mais meio sobre raiz quadrada de 1 menos meio quadrado. Então, vai ficar 3 meios sobre, tirando o MC aqui, 4 menos 1 sobre 4. Então, é 3 meios sobre raiz de 3 sobre 2. 2 corta com 2, divisão de fração, vai sobrar 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplicando por raiz 3 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 3 só. Com isso, a gente terminou aqui mais uma maratoninha aqui, digamos assim, né, de exercício, agora dessa vez de equações trigonométricas. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva quem não for inscrito e aquele abraço.